de se alojar nessa casa e poder assim fazer os seus tratamentos, porque na minha família tem pessoas assim e a gente já sofreu muito com isso. Inclusive já mandamos até para Marília. Teve pessoas que nos ajudaram, a nossa família, parente meu que tem essa dependência. E eu acho que precisa ter profissionais e pessoas que colaborem com isso também e venha assim realmente ser uma casa de dependente químico que funcione. E acho que não tem que ser cobrado essas R$480, que tem pessoas que fazem isso também para uso próprio, para poder se levantar o seu moral, às vezes, e também até o financeiro, para sobreviver desses tipos de pessoas. Falei bastante, mas meu obrigado. Você vai pedir a prorrogação? Pois não. Gostaria de solicitar prorrogação da sessão, tendo em vista que já são 10 para meia-noite. A solicitação regimental, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Já aprovada a prorrogação dos trabalhos por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos 340, 349 e a indicação 77 do vereador Dr. Leandro Anastácio. Precisa? O que está acontecendo, gente? Pois não, vereador na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ser breve. Eu apresentei, senhor presidente, esses requerimentos porque entendo que é de grande importância o do requerimento de número 340/2009, na qual está solicitando informações quanto à instalação do escritório do CDHU na nossa cidade. Nós somos sabedores do número de pessoas, de famílias que são dependentes desses conjuntos habitacionais, Nilton Siqueira Sopa, Faleiros e outros, e que hoje têm enfrentado uma dificuldade muito grande quando da necessidade de solicitar uma simples segunda via do boleto de pagamento da sua prestação. Nós tínhamos o escritório na nossa cidade, mas por uma série de questões, e talvez até por falta, na época, de um apoio político, nós acabamos perdendo o escritório na nossa cidade. Então, seria importante que esse requerimento fosse aprovado para que houvesse aí informações quanto à viabilidade de trazer de volta o escritório do CDHU na nossa cidade. O vereador Euripinho sabe da necessidade daqueles moradores que dependem, muitas vezes, de carona, de ajuda de terceiros, para se dirigir até Ribeirão Preto, que é o escritório regional mais próximo da nossa cidade. Com relação ao requerimento número 349, senhores vereadores, eu estou solicitando ao Executivo que informe a viabilidade de fornecer à Santa Casa de Barretos os pães que são utilizados durante todo o dia. Nós sabemos que o município ele detém de uma padaria própria, na onde são produzidos os pães que são levados às creches, às escolas, e nós temos a certeza de que, se houver um estudo do Executivo, nós acreditamos que será possível fornecer os pães ao hospital. A Santa Casa tem enfrentado uma dificuldade financeira muito grande, tem dependido da ajuda de emendas parlamentares, a ajuda da própria sociedade, que tem se organizado em meio a leilões, em meio a eventos que possam proporcionar arrecadações para o hospital. E nada melhor do que o Executivo fornecer esses alimentos, que eu tenho certeza que não irão onerar de forma relevante os cofres da nossa cidade e poderá estar ajudando de uma forma importante o nosso hospital,
que eu já disse nessa tribuna e quero repetir, que é um hospital que amanhã ou depois, qualquer um de nós poderemos, numa emergência, estar utilizando a Santa Casa da nossa cidade. Então, eu gostaria da compreensão dos senhores para que aprovasse esse requerimento e que o Executivo, e solicito isso na pessoa do líder, do prefeito, do Juninho, que estudasse esse requerimento com carinho e que, se realmente puder, que disponibilize ao hospital esses pães, que é um número elevado, o número de pães diários que são consumidos pelas pessoas que estão internadas, e, com certeza, vai ser mais um benefício para todos. E, por fim, com relação à indicação para que seja providenciado, né, melhores condições nos leitos carroçáveis das vias públicas do distrito Ibitu. Nós sabemos que o Ibitu é um distrito em que, muitas vezes, ele tem... Pois não, vereador. O senhor nunca viu um requerimento ser atendido tão rápido. As máquinas já estão trabalhando no Ibitu desde sábado. Esse foi rápido, atendido rápido. Nem foi aprovado, já está sendo atendido, viu? Inclusive, o pessoal pediu para eu dar uma passadinha por lá. Estou com saudade do senhor. Passava para tomar aguinha, um café. Foi no aniversário, né? Foi no aniversário. Ele viu o requerimento na segunda-feira, na terça-feira. Vossa Excelência percebeu que eu entrei com o requerimento, já falou: prefeito, manda as máquinas. Então, eu quero parabenizá-lo, viu, o vereador? Quero parabenizá-lo pela agilidade de Vossa Excelência nessa casa, e eu tenho certeza que, dessa forma, o senhor vai levar ao prefeito as necessidades do hospital e as demais necessidades que o município de Barretos está precisando, para que ele seja ágil, tão quanto ele foi nessa minha indicação. Muito obrigado, senhor vereador. Estão em discussão os requerimentos à indicação do vereador Dr. Leandro. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 340/2009, 349/2009 e a indicação 77/2009. Justificando o voto, doutor Munir. Senhor presidente, não sei se eu posso, na condição de diretor clínico, inclusive, parabenizar o Leandro, que ele tem participado muito na mesa administrativa e tem trazido muito benefício para o nosso hospital, e sempre ele tem pensado para essa entidade que tem prestado... Na verdade, é o único hospital que presta um atendimento clínico, não só como na cidade de Barretos, mas em toda a região. Seria 19 cidades que dependem desse hospital para dar um atendimento, inclusive de alta complexidade. Parabéns pelo seu trabalho. E é um hospital que está à disposição de todos. Realmente, ele trabalha no negativo. O teto sempre é estourado, o nosso provedor tem que sair correndo para conseguir buscar fundos para tentar tapar um buraco. Ele tem tido apoio de vários políticos, né, com o objetivo de tentar melhorar um pouco, sanar essa dívida do que ele vem passando. Então, parabéns, e contamos que venha mais gente para poder ajudar. Os requerimentos agora em discussão, doutor Caio Monteiro de Barros. Requerimento 345, 346, 347 e 348/2009. Estão em discussão. Com a palavra, doutor Caio, autor dos requerimentos. Senhor presidente, vereadores, o primeiro requerimento que eu estou fazendo é colocar... É uma situação que tem me afligido, principalmente em dias de chuva e dias de visita da cadeia pública. A gente vê todas aquelas famílias paradas ali na porta, tomando chuva, com crianças pequenas, esperando para ver seus pais. Se eles cometeram crime, a família não cometeu.
Então, ela merece um pouquinho de dignidade e respeito humano. Então, nós estamos solicitando, pelo menos, uma cobertura, como existem aquelas coberturas de ônibus, ou alguma coisa que possa ser feita, para dar um pouquinho mais de conforto a quem espera o horário de entrar. E uma placa indicativa, porque ali não tem ninguém para informar, e logo acima existe banheiro público, ali na Praça da Criança, então que poderia ser usado por esse pessoal também, né? E dar um pouquinho, pelo menos, dar um pouquinho mais de dignidade para esse pessoal que está lá esperando. É uma ação simples, é uma ação fácil e que resolveria bastante esse problema na cidade. O segundo requerimento nós estamos pedindo aquela passarela, aquela plataforma alta com o semáforo inteligente em frente à entrada da Unifeb, à entrada dos alunos. Ali não existe ainda, foram colocados milhões de semáforos na avenida, mas se esqueceu de colocar ali onde realmente os alunos passam. Então, eu até tirei algumas fotos, mas devido ao adiantado do tempo, a gente nem vai mostrar as fotos do movimento que se faz lá. E é uma situação de risco e de perigo, e a gente, como SAMU, a gente sabe quanto acidente a gente atende naquela região. O terceiro requerimento é sobre o estacionamento rotativo, é uma sugestão desse vereador ao Executivo para que estudasse a possibilidade de liberar o estacionamento rotativo para as pessoas que vêm de fora, de outros municípios, para estimular o nosso comércio. A pessoa que vem de fora, ela já tem que pagar pedágio, ela já está se deslocando, gastando combustível, e ela vem comprar aqui, ela ainda tem um ônus a mais de estar pagando um estacionamento rotativo. Então, o estudo de possibilitar a isenção para essas pessoas que viessem de fora consumir no nosso mercado, isso estimularia sobremaneira o nosso comércio regional. Por último, senhor presidente, nós já temos um pedido aí em andamento, um estudo para se comprar um desfibrilador para se ter aqui na casa, porque toda reunião de pessoas é importante que se tenha o desfibrilador. E isso, às vezes a gente vai ter um troço aí e com tanto médico não vai ter um desfibrilador para atendê-los. Mas eu estou pedindo aqui no requerimento uma enfermeira, que o SAMU disponibilizasse uma enfermeira para que durante toda a sessão nós tivéssemos uma enfermeira aqui dentro da casa para que ela pudesse auxiliar um médico num atendimento, pudesse dar um atendimento primário até identificar uma situação e acionar um serviço de urgência e emergência, e essa enfermeira ela tem condições, inclusive, sendo do SAMU, a medicar, fazer a medicação através até do via fone, que é uma conduta normal dentro do SAMU, permitido isso por lei. Então, a gente pediria ao senhor prefeito que disponibilizasse nessas pequenas 4 horas que a gente fica aqui, uma enfermeira para dar uma tranquilidade aos senhores vereadores e também aos que nos assistem, que estivessem passando mal qualquer coisa, nós teríamos alguém especializado para poder atender. É só, senhor presidente. Continua em discussão os requerimentos do Dr. Caio. 348, 347, 346, 345. Não havendo oradores, estão em votação, desculpa, os requerimentos do vereador Dr. Caio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos do vereador Dr. Caio. Com justificativa de voto, vereador Cipriano. Bom, senhor presidente, justificando em cima da cadeia pública do que foi dito, nós verificamos que esse problema é grave. Só que nós temos verificado, esse ano, o ano anterior,
uma preocupação muito grande em cima da cadeia pública de Barretos. Muito bem, o local estratégico, a cadeia pública que nós temos do lado o CEMUP, do outro lado o CEMART, numa praça normal para a cadeia pública, que é a Praça da Criança. Né? E se acontecer algum problema, tem um vereador que mora próximo, que pode servir como refém, né? Então, que é o Guilherme. Dizendo isso, é um assunto até que, para muitos, pode parecer absurdo. O Estado tem trocado cadeias, as cadeias todas do Estado estão trocando, não se faz mais cadeia nova, né? Foi pedindo uma cadeia nova esses dias, não se faz mais cadeia nova. O Estado tem trocado cadeias por CDPs, né? Centro de Detenção Provisória. Todos os municípios ficam com medo quanto a isso, mas não tem jeito. Isso aí é o futuro, não tem jeito. CDPs são construídos fora do município, numa distância boa, aumenta essa segurança, tá certo? Tanto que até 2010 serão construídos 49, os municípios que chegarem à frente vão conseguir, né? 49. Guaíra, São José do Rio Preto, Franca, Taiúva e Guariba. São as cidades mais próximas, gente. E possivelmente até Colina, né? Então, não pode. As pessoas perguntam, pega os presos daqui e leva para lá. Não, CDP é para aqueles que são da região, né? Então, e também tiraríamos de nós aqueles que são, que já foram julgados, iriam para penitenciárias. E tiraríamos essa cadeia. Talvez fosse a melhor coisa a fazer, mas demanda uma discussão muito grande. Mas antes de eu entrar nos requerimentos, eu gostaria do governo do Estado, não é um futuro desse para Barretos, não, eu gostaria do governo do Estado uma FATEC para Barretos. E CDP não é regional, é do Estado inteiro. Requerimento 352, 353, 354, 372, 373, do vereador, /2009, do vereador Carlão do Basquete. Estão em discussão. Com a palavra o vereador Carlão do Basquete. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a presença, a imprensa, a pessoa do jornalista Mazinho, muito querido aqui por todos. Com referência ao requerimento 373, nós, em visita à escola de período integral, professora Vera Lúcia Gaspar Duarte, que é o antigo Clube Casa Grande, recentemente, informado por alguns pais, ali constatamos ali que existe 2 quadras de tênis naquele clube que foi comprado pela prefeitura, né, o ano passado, salvo engano. E eu queria colocar nas quadras isso. Ali no telão existe 2 quadras de tênis e elas foram orçadas no valor de R$70 mil cada uma para a construção delas. Então ali nós temos ali R$140 mil. Nós sabemos que a prática esportiva de tênis praticada no Brasil é mais elitizada, as classes da elite, né? O Grêmio hoje tem quadra de tênis e, salvo engano, acho que frigorífico. E eu não conheço mais nenhum, não sei se pratica. Então, nosso requerimento é que realmente o senhor prefeito possa, voltando nas quadras de tênis, que ele possa realmente estar restaurando essas quadras. Na verdade, é só dando poda ao mato, porque diz que elas estão em bom estado de conservação. E eu estou pedindo no requerimento um técnico, né, para poder ministrar aulas de tênis para toda a rede municipal. Seria inédito na região, porque a escola pública ministrando tênis, né, seria uma coisa diferente. E aproveitar um espaço, né, nobre vereador Juninho, que a gente pôde constatar lá que está parado. E agora a gente também... Quer uma parte? Não. Quanto aos... Eu andando por lá, eu verifiquei também o parque infantil que lá existe. Ah lá, aí, pode parar aí. Que existe um parquinho lá, onde as crianças
de período integral, elas brincam por lá. E a gente se encontra nesse estado. Então, realmente, eu queria que o prefeito pudesse estar fazendo aí a limpeza desse lugar, reformando os brinquedos e a poda, né? A poda do mato. Pode passar as fotos que você vai ver aí. Essa parte é a parte baixa do Casagrande e recentemente foi reformada a parte de cima. Então, no requerimento, eu estou pedindo que o senhor prefeito possa continuar as obras de conclusão dessas obras na parte baixa, porque a gente sabe que chuvas, né? Recentemente muitas chuvas se deram mas aí tem crianças que ficam no período integral e elas estão limitadas a ficar nessa cerquinha aqui, ó, porque, né, fica difícil adentrar. A parte está funcionando, vereador. É a parte de cima, né? Porque as obras estão paralisadas na parte de baixo. Tem a parte. Alô? Obrigado pela parte, nobre vereador. É só para esclarecer que aonde está sendo utilizado para período integral, que foi feito, a parte de cima foi reformada. Você vê lá hoje, está aqui o professor Reginaldo, que foi um dos idealizadores de levar para lá o período integral. Lá hoje está bonito, está bem conservado. Esta parte ainda está carecendo de uma reforma, mas como vai ter agora uma avenida que vai passar ali, a Avenida Fundo de Vale, não se foi feita essa reforma, que tem que ver onde vai ser pega essa avenida no local. Mas não vai destruir as quadras de tênis, não, né, nobre vereador? Depende do projeto, temos que ver o projeto. São R$140 mil. Não, mas não foi a prefeitura que construiu. Não, a prefeitura, quando ela comprou o Casagrande, foi feita uma avaliação que o Clube Casagrande valia 600 mil, que foi que a prefeitura pagou. É que a gente quer realmente aproveitar o espaço. Mas só para esclarecer. Tranquilo. Que, né, já que está aí pronta para uso, R$140 mil não é pouco dinheiro. Então, acho que poderia ser melhor utilizado. Se pensar aí, nem que se for fazer uma curva aí na avenida, aí, mas deixar a quadra. Bom, enfim, e a poda, né? A poda do gramado. Pode passar, que tem mais uma foto. Os brinquedos. Terminou? Então foram só essas. A poda do mato está muito alta também na parte nova, viu, vereador? Eu estive lá. Seria interessante a poda. Requerimento 354 é com relação à fiscalização de ambulantes, né, que entram na cidade e estão prejudicando os comerciantes ambulantes da nossa cidade, que realmente pagam suas taxas anuais para trabalhar ambulante e estão reclamando que não está tendo fiscalização por parte da prefeitura quanto a ambulantes que chegam a qualquer momento de outras cidades. Então, eu estou requerendo ao senhor prefeito quantos fiscais, né, a fiscalização vem sendo realizada, pedindo para que o senhor prefeito coloque placas de advertência a esses ambulantes de outras cidades que estão prejudicando os nossos ambulantes aqui. E que se realmente faça uma fiscalização como são feitas aos moldes de outras cidades vizinhas. Requerimento 353 com revelação à Avenida Necker de Camargo. Semana passada, nós requeremos a abertura dos canteiros para escoamento d'água, mas verificamos também que não existe calçamento na avenida, ao longo da Avenida Necker de Camargo. Então, ali já é de meu conhecimento, teve acidentes ali pelas pessoas transitarem na rodovia. Seria interessante ali o senhor prefeito está podendo executar um calçamento. Então, nós estamos pedindo se existe essa possibilidade, né? E para quando será? Porque se faz necessário realmente uma entrada de cidade tão movimentada, as calçadas ali na Avenida Necker de Camargo, avenida bonita, tradicional na cidade, não tem calçada para transitar. Talvez passou desapercebido aí, né, por vários anos. Então, é o momento certo. E referente ao requerimento 372, é com relação às estradas municipais, antigos corredores boiadeiros. Nós tivemos reclamações aí por moradores das fazendas, e eu acredito que o nobre vereador Juninho pode até estar auxiliando a gente nisso aí. Diz que tem um trecho interrompido
no Boa Viagem, no sentido Ibituba-Lagoinha. E a gente está aqui pedindo esse requerimento que o seu prefeito possa estar fazendo um levantamento dessas estradas aí. Também. Então, é realmente que... o que está acontecendo, na verdade, é que nós verificamos no mapa que existe, sim, uma estrada municipal que era usada para o corredor boiadeiro. E seria interessante esses caminhos serem preservados, até pelo escoamento, porque maquinário agrícola e veículo animal, transitar em rodovia fica difícil. Então, tem que ir uma paralela. Até para resgatar a cultura também, né, da cidade, que é o country, né? Mais um. Só para esclarecer, que eu não estive ontem participando do rally, como parte que estava ajudando na organização, e um dos envolvidos nessa demanda estava lá. E o que ele me disse é que o reclamante ele não está pedindo a abertura do corredor boiadeiro, e sim que ele fique com o corredor boiadeiro para ele soltar o gado dele dentro. Então, é uma briga de terras. Porque o corredor não vai de lugar nenhum para lugar nenhum, porque ele foi interrompido. Se tornou uma briga de terras. Mas, na verdade, o que esse vereador está pedindo é realmente a abertura dessas terras que possam estar sendo apropriadas indevidamente. Não para que privilegie ninguém, sim preserve as estradas e a cultura da cidade. Então, mas o que eu quero te dizer é que, nesse ponto específico que o senhor está solicitando, esses 200 metros que consta lá, eu não tive a oportunidade de ver o mapa ainda. Nós vamos lá. Ali está sendo uma briga de terras. Quem vai pegar o pedaço de terra? Tá bom. Mas é importante a gente estar observando isso, vereador Capetinha, porque realmente é a história da cidade. Se tem gente apropriando a estrada municipal, tem que ser verificado. Considerando o requerimento 372, com referência às demarcação na região dos lagos, já teve uma demarcação antiga lá, mas já desapareceu. O pessoal caminha, corre, faz percurso e tem requerido ali que as demarcações de solo devem ser realizadas na região dos lagos, para poder possibilitar a orientação de quanto o pessoal está caminhando. É só, senhor presidente. Continua em discussão os requerimentos do vereador Carlão do Basquete. Não havendo oradores, estão em votação os requerimentos 373, 372, 354, 353, 352/2009. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovados por unanimidade. Presta o restante. Em discussão, os requerimentos 360, 361, 362, 363, 364, do vereador Milton Ferreira Neves. Com a palavra, o vereador Milton. Boa noite a todos. Nessa noite eu vou falar muito aqui de TV. Meus requerimentos que eu pedi dessa vez, se fala de TV Cultura. A TV Cultura já tem aqui na nossa cidade, mas não existe ainda assim uma antena que ela capta todos os recursos favoráveis à nossa população. Porque essa TV se encontra nas mediações da Fazenda Palmar, em Colina. E eu estou requerendo que se faça uma transmissão melhor para as nossas TV, porque, na maioria da cidade, não são todos os lugares que se encontra a Rede Cultura funcionando. E é uma TV educativa, com vários programas para as crianças. Eu acho que isso seria muito bom para a nossa população de Barretos. TV Cultura. O outro requerimento, eu estou pedindo aqui a TV, Rede TV. Essa Rede TV, ela já foi inaugurada no ano de 1999, já tem 10 anos de TV, e poderia ser instalada em Barretos.
pedir assim ao nosso prefeito, né, que disponibilizasse um local. Já temos até várias antenas instaladas na cidade, e acho que poderia se aproveitar esse local para se instalar essa rede TV. Essa rede TV, ela beneficia bastante ao pessoal assim do rodeio. É uma rede que gosta de fazer as transmissões de rodeio, e os independentes se valeria muito dessa rede, porque ia se ajudar. Oi? Bom, essa rede ajudaria bastante os independentes a transmitir também e divulgar a festa do peão, que é a nossa festa assim, tradicional da cidade. Uma TV diferente, que ainda não existe na região. O 362, eu falo sobre a Praça Santa Helena. A Praça Santa Helena é uma praça também assim que necessita de construção de sanitários. Masculino e feminino. Não precisa ser esse tipo de sanitário que fica disponível o dia todo. Pode ser assim, bem reservado à população, porque lá foi montada uma barraca de lanche, e o pessoal que fica usando o lanche à noite não tem aonde ir na Praça Santa Helena. Aí deveria construir 2 sanitários, masculino e feminino, e a pessoa ficaria com a chave e só à noite e recolheria, e seria assim de boa valia para naquele local. Também assim iluminar e arborizar seria o ideal naquela praça, e também as árvores do local estão já muito antiga, e os galhos lá eles caem de constante no local, e até está precisando muito podar aquelas árvores ou fazer uma troca, mas que seria quase impossível fazer troca de árvore hoje. Então, seria mais a poda mesmo das árvores daquele local. Devido à lanchonete que lá existe, que foi montada agora há pouco tempo e já está funcionando há uns 2 meses. O requerimento 363, estou pedindo à direção da FEB, uma implantação também de cursos universitários de História, Ciências Sociais e Filosofia. São 3 cursos que ainda não existem em Barretos, são cursos de baixo custo, e isso vai ajudar bastante os nossos jovens, para que façam o curso superior, porque os jovens da nossa cidade necessitam muito de ser universitários, e hoje a faculdade, quem não queria se cursar, né, fazer uma universidade, que seria bastante importância e ajudaria muito a população também. E, por final, o 364, eu estou falando da rodovia. Uma rodovia bastante polêmica, que liga Barretos a Olímpia. Essa rodovia só se fala em duplicar, não duplica, mas, enquanto isso, eu estou pedindo para o DR que se faça um devido assim, trabalho de tampa-buraco, e nos acostamentos, que se cuide mais, devido ao tráfego de caminhão, né, que existe ali, você fica quase impossibilitado de chegar na subida, não tem um acostamento, é uma rodovia super perigosa, e eu acho que também os nossos políticos mais elevados poderiam também dar uma olhada bastante nessa rodovia, que eu acho que diz que já existe verbas. Vamos ver se vai existir mesmo, para que se faça a duplicação dessa rodovia. Enquanto isso não se chega, vamos ver, pelo menos, se cuide da rodovia e faça a sinalização adequada, roçar, pelo menos, né, e o mato existente ao longo das rodovias da nossa cidade, aí, principalmente Olímpia Barretos, que é um trecho assim, de bastante movimento e de pouco... não tem como fazer nem ultrapassagem. Uma rodovia muito perigosa, que se faz bastante acidente, e por isso que eu resolvi fazer esses requerimentos.
E nessa noite gostaria muito de agradecer a diretora, aos nossos presidentes, a nossa mesa, pela paciência que está tendo com os vereadores novos, né? Percebo isso. E hoje se falou bastante em parceria de vereadores e trabalhar unidos. E é isso que nós temos que fazer para a nossa população. E a nossa Câmara, eu acho que está de parabéns, e aos poucos está se adaptando, e todos nós mostrando nosso trabalho. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós fomos eleitos para isso, como vereadores, e temos que assumir esse papel de vereador, e cada um que se faça o seu cumprir. Nessa noite, meu muito obrigado. Certinho. Obrigado. Obrigado a você. Continua em discussão os requerimentos do vereador Miltim. Não havendo oradores, estão em votação o requerimento 360, 361, 362, 363 e 364/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os requerimentos do vereador Miltim por unanimidade. Com justificativo de voto, o vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, queria primeiro falar da estrada Barretos-Olímpia, bem lembrado pelo vereador Miltim. Eu viajo constantemente nessa estrada, e nessa estrada foi feito o asfalto, se é que pode chamar isso de asfalto, foi feito o acostamento. É uma vergonha o que fizeram. Como fazem? Vocês já perceberam como é que é feita essa questão como é que fala? Dos acostamentos? Isso é uma vergonha. Eles fazem que fazem, mas não fazem. Eles só fazem isso para roubar o dinheiro público. Mas é uma vergonha. É uma das coisas mais vergonhosas em todas as estradas. Em todas as estradas do estado de São Paulo, é comum. Eu estou falando do estado de São Paulo porque eu vejo aqui, deve ser no Brasil todo. Eles usam, não botam asfalto, eles fazem alguma coisa só para levar o dinheiro público, mas isso é uma vergonha que eu vou denunciar aqui. Uma outra coisa importante que precisa ser denunciada nessas estradas são como é que fala? Não são os pedágios, são os radares que são postos em cima de ponte. Isso é uma coisa que nós vamos precisar ver como é que a gente resolve isso. Quantos acidentes, quantas pessoas já morreram por causa de radar? Porque a pessoa vem numa velocidade, quando ela vê o radar, ela breca, aí alguém bate atrás, alguém arrebenta, derruba a ponte, cai para dentro. E isso é uma coisa, é outra vergonha. Eu não sei quem leva esse dinheiro. Essa coisa de radar em estrada, tudo bem, existe o problema de alta velocidade, que precisa ser discutido, mas não dessa forma, botar isso em cima de ponte. Quantas pessoas já morreram aqui? Nós precisamos ver, não precisa nem ser eu sozinho. Vamos ver uma forma de, pelo menos, tentar resolver isso no município de Barretos. Então, fica aqui. Agora, quanto às árvores, Miltim, deixa as árvores lá. Não. Legal. Tá só isso. Muito obrigado. Estão em discussão os requerimentos do vereador Cipriano, 365, 366, 367/2009, a indicação 79/2009. Bom, senhor presidente, aproveitar... Com a palavra, você já está... Eu já estou... todo mundo quer ir embora, né? Aproveitar para parabenizar o Leandro, né? Pelo aniversário, é o Leandro, né? Que está fazendo aniversário. Parece que está todo mundo convidado para uma festona, né, Leandro? Já foi, não foi, vereador? Meia-noite... Já passou, mas a gente... Mas, para nós continuamos no mesmo dia, né? Nós continuamos no mesmo dia, 58 anos, né, Leandro? Ele ganhou 2 vistas. Você estava cego, ganhou 2 vistas? Bom, brincadeira à parte, parabéns, Leandro. Tá, eu acho que toda a casa faz
couro a isso, tá bom? Requerimento 365, nós verificamos que as duas bases militares nossas aqui, que é o batalhão e o bombeiro, as quadras são descobertas, e esses dias tem feito um calor mais ou menos, né? Mais ou menos calor, né? E a prática de esporte ali, o pessoal está praticando no sol. Se jogar um ovo no solo, frita o ovo. E o pior é na quadra do bombeiro, porque a quadra do bombeiro não é somente quem faz uso, são os bombeiros. E a maioria quem faz uso é a população que faz o uso da quadra. E as crianças chegam ali querendo jogar, pedindo para o bombeiro deixar brincar. A partir das 16 horas, 15 horas, já tem criança solicitando para jogar. Eu acho que seria interessante se, ou através da prefeitura, a prefeitura tem convênio com o Estado, e o local é da prefeitura, para conseguir fazer a cobertura ali. E também estou fazendo solicitação para os deputados, né, que representam Barretos aqui. Acho que ficou faltando, talvez até eu mesmo peço adendo. Eu estou pedindo para o deputado Dr. Web Rezé que faça um trabalho para conseguir essa cobertura. Para o deputado Major Olímpio, que conhece as causas dos militares. E eu acho que também tem que colocar aqui também para o Campos Machado, que é um deputado do nosso lado, né, que também faz um trabalho que eu acho interessante. Não é somente os policiais militares, os bombeiros, que serão, que conseguirão essa benfeitoria. Isso é para a população inteira. Todos que passam ali, a quadra, e eu falei das crianças também, se você passar ali meio-dia, tem criança brincando ali, porque o bombeiro, ele é tido, todos gostam do bombeiro, então o pessoal chega, já entra, já vai jogando, e às vezes o perigo de acontecer alguma coisa ali. Nós já tivemos, por incrível que pareça, já teve bombeiro que faleceu naquela quadra. Já teve um bombeiro que faleceu naquela quadra. Tá certo? Então, nós precisamos... E muitas vezes o horário que sobra para eles praticar esporte é das 10 ao meio-dia. É o horário que tem a educação física para eles, devido ao trabalho. Então, seria interessante. O Campos Machado. Isso, seria dentro do campus. O requerimento 366, eu fui procurado por uma pessoa que queria montar em Barretos um ponto de táxi com táxis do estilo de grandes cidades. E Barretos está caminhando para uma cidade turística, e isso é interessante ter na nossa cidade. Nossos pontos de táxi ainda é daquela época do pessoal do tapetinho no banco, né? Então, não é os táxis, radiotáxi que tem nas grandes cidades. E alguém me procurou querendo fazer isso. E nós fomos procurar, Barretos, parece, se eu não me engano, tem 25 pontos de táxi. 25. Se eu não me engano, está funcionando 2 ou 3 só. 2 ou 3. E aí ele queria pegar um ponto de táxi desse para poder montar. O problema é o que está escrito em dívida ativa desses pontos de táxi. Não compensa comprar o ponto. E não pode abrir um novo ponto, porque já está excedendo o novo ponto. Então, eu estou fazendo um requerimento, eu quero saber exatamente quantos pontos existem, qual a situação desses pontos de táxi em Barretos, para que essa pessoa que está querendo montar um ponto de táxi em Barretos do estilo de grandes cidades possa montar isso, que eu acho que é interessante, gera emprego também, porque aqui em Barretos, acho que nos pontos de táxi, cada um tem seu táxi, se eu não me engano, né? E isso seria um sistema de frota, que viraria 12 táxis que ele queria montar em Barretos, desse tipo. Pois não? A parte do Carlão? Vereador, que estilo seria esse? Só para conhecimento. Como é que é? Esse modelo novo de táxi. Não, os modelos. Que estilo que seria? Não, é que em Barretos, os pontos de táxi, ainda é aquele que cada um tem seu táxi. Em Barretos, infelizmente, tem muita gente que usa o ponto de táxi só para comprar o veículo. Somente para comprar o veículo. Ele compra o veículo com os incentivos fiscais e aí ele pega a fazer uso do veículo como para ele. E aí tem muito ponto de táxi em Barretos. Se você verificar, se eu não me engano, quando vier a resposta, são 25 pontos de táxi. E se você verificar, 3 ou 4 funcionam só. Não... Esse estilo da pessoa que quer vir montar em Barretos, ele é o dono dos automóveis, se eu não me engano, 12 automóveis que vai trazer, e aí ele emprega os motoristas, igual é feito em São Paulo, nas grandes centros. Tá certo? Só não vou falar o nome da pessoa para poder, porque acho que fica chato, né?
Tá? E é barretense que quer fazer isso. É um barretense. Ele trabalha fora atualmente, mas ele quer montar, e ele é barretense. Ele veio porque ele verificou que na festa do peão falta táxi em Barretos, tá certo? E não tem aquele sistema. Quando se tem uma firma, existe uma obrigatoriedade, está funcionando 24 horas os táxis andando, e quando você tem ali um ponto de táxi, que cada um é o dono do seu táxi, muitas vezes a pessoa vai embora, você vai no ponto de táxi, não tem ninguém. E isso acontece em Barretos bastante. É uma das grandes reclamações. Se nós estamos caminhando para uma cidade turística, eu acho que é importante que isso aconteça em Barretos. Então, eu estou preparando para que possa conseguir que essa pessoa monte isso aqui em Barretos. O outro requerimento é uma pessoa me procurou solicitando a possibilidade de que os aposentados possam voltar a entrar pela porta de trás do ônibus, porque na porta da frente tem poucos assentos, muitos deles têm ficado em pé e até caído. Então, a possibilidade de que, porque a parte de trás do ônibus tem mais assentos, de que possa autorizá-los a entrar pela porta de trás. E a indicação número 79, eu já comecei negociação com o prefeito, já conversamos, a possibilidade de que as unidades básicas de saúde passem a ser gerenciadas e coordenadas pelos PSFs. Barretos vai aumentar o número de PSFs, de Programa de Saúde da Família. Então, que começasse por algumas, por exemplo, começa pelo São Francisco, depois vai para o Derby, depois para o Ibirapuera, e assim sucessivamente, em que as unidades básicas de saúde passam a ser coordenadas pelo pessoal do PSF. E qual é a função principal do PSF? É preventivo. O PSF, ele que vai lá, vai marcar a consulta. Esse entendimento já está bastante adiantado. O do São Francisco vai ser feito dessa forma. Então, nós estamos fazendo isso aqui para documentar. O Guilherme quer uma parte? Vereador, eu ia falar isso mesmo. O São Francisco está para ser implantado, vai ser o primeiro também, é um projeto Dia 6, nosso, inauguração. Que todas as unidades que têm PSF ficam PSF, e é um requerimento que eu faço hoje também, para se valorizar as agentes de saúde, que passe o piso salarial delas para 2 salários mínimos, porque são elas que detectam e diagnosticam o problema na casa, em loco, e muitas vezes antes de o problema ficar muito maior. Então, acho que o PSF funciona, deu certo em todo o país, e está de parabéns pela proposta. Obrigado. Existe, infelizmente, um certo preconceito ainda na saúde quanto ao PSF, um programa muito importante, e a gente defende da seguinte forma, que todas as unidades básicas têm o PSF, porque ele sabe qual é o problema da pessoa, ele vai na casa da pessoa, e que os médicos que atendem lá passam a atender num posto central as especialidades. E o pessoal do PSF marque a consulta para eles, e aí nós temos ambulância, as pessoas não têm condição para ir. Tá certo? Então, o melhor jeito é dessa forma, porque o PSF nosso não funciona, infelizmente, como PSF, não tem funcionado como PSF, tem funcionado como ajudantes dos postos de saúde. E nós temos que fazer que funcione dessa forma. Quem tem algum preconceito quanto ao PSF, faça um teste, pega uma agente, vai visitar as pessoas que elas passeiam, que elas vão na casa, eles acabam se tornando até um psicólogo deles, acabam se tornando dessa forma. Eu acho que nós temos o caminho correto é para isso. E junto com o prefeito, nós tivemos reunido junto com o pessoal do PSF lá também, conversando com o prefeito, nós verificamos a importância de pegar primeiro os bairros para fazer isso. Então, nós já conseguimos que vai ser dia 6 a inauguração lá passando o PSF do São Francisco, porque é mais fácil você verificar num lugar melhor. Depois, se eu não me engano, nós vamos passar pelo Derby e depois para o Ibirapuera. Então, é importante o comprometimento. Quem não conhece o PSF tem algo diferente dos outros funcionários públicos. Muitas vezes tem, que faz trabalho na saúde. O PSF tem paixão. O pessoal é apaixonado por aquilo que faz. Tanto que eles não ficam brigando por horário, por essas coisas. Eles trabalham 8 horas, né? E eu acho importante que continue dessa forma e que melhore mais ainda. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso, senhor presidente. Continua em discussão os requerimentos do vereador Cipriano e a indicação. Não havendo oradores, eu vou colocar primeiro em votação o adendo ao requerimento, esse aqui, 365/2009, o adendo apresentado pelo autor. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O requerimento 365
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento com seu adendo. Requerimento 366, 367 e a indicação 79. Estão em votação. Não havendo... estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Chegou no horário que vocês não sabem mais o que está formando. Em discussão, os requerimentos 368, 374, 375, 376, 377, do vereador Dr. Guilherme. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Eu vou começar. Primeiramente, boa noite a todos. Vamos adiantar, porque é pelo avançado da hora. Vou começar pelo requerimento 368, que é no bairro ali, Idedair, junto com Batista Anania. É na C1. O Capetinha, eu já falei que há algumas sessões atrás ele fez um pedido para a cobertura de alguns pontos de ônibus na C1, não é isso, Capetinha? E nesse terreno aí, lá ao fundo é a construção do Cefet. Ali a gente vê o conjunto Batista Anania, saiu preto e branco as fotos, mas a gente vê o tamanho do mato. Olha o tamanho do mato que está nesse terreno aí. E daí de frente foi que saiu uma cobra, aquela que eu já falei aqui, que picou uma cachorrinha na rua em frente. Aí está uma foto da cobra, ela está dentro da garrafa, de mais de 1 metro de comprimento, uma cobra venenosa, segundo o Muniz, uma jararaca do Cerrado, não é isso, Muniz? Uma cobra venenosa que, se pica uma criança, pode levar até a morte ou mesmo um adulto. Ela picou uma cachorrinha, não chegou a pegar as 2 presas, mas a cachorrinha sobreviveu, está bem. Mas foi de frente aí, tem uma casa, e uma casa onde tem algumas crianças, que poderia ter sido uma criança e poderia ter sido um problema maior. Então eu faço um pedido para o líder do prefeito, Juninho, né? Tenho certeza que os moradores lá estão assustados, sabe o que a gente teve lá para fazer, para que seja feita a roçadura. Me parece que é um terreno particular, então que seja feito, seja cobrado, seja multado, seja, né, a lei seja cumprida. E, mais uma vez, eu falo aqui isso para reforçar a questão do centro de zoonose. Se esses animais estão dentro da cidade, estão dentro das nossas casas, nós temos que tomar uma providência antes que coisas piores possam acontecer, que mais doenças possam ser transmitidas, que mais animais peçonhentos possam adentrar as nossas casas. Então, nós precisamos aí tomar as providências para que isso não piore. O requerimento 374 é referente ao índice de inadimplência do IPTU. Na semana passada, o doutor Otávio fez um requerimento solicitando se era possível montar uma comissão para rever os valores do IPTU na nossa cidade, que todo mundo levantou e falou e é muito caro. Eu falei na semana passada que um dos motivos do não pagamento do IPTU é o valor muito alto. Se o valor fosse mais baixo, com certeza as pessoas pagariam. Eu pedi o índice de inadimplência de 2007 e 2008, o quanto que foi arrecadado e o quanto que deveria ser arrecadado. Tenho certeza, vereador Capetinha, que esse valor vai chegar em mais de 40% de não pagadores. Vai mostrar que está muito errado, que está muito alto. Então, que a gente tem que tomar providências urgentes, sim, não ficar só no palavrório. A gente fala que está alto, quando faz requerimento para lá, fala que não pode baixar porque é perda de receita. De acordo com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, você não pode baixar um tributo, que você tem que subir um outro ou criar um outro para compensar a receita. Só que quando você faz uma lei ou um projeto de lei que beneficia a todos, a toda uma cidade, não é perda de receita, é incentivo fiscal. Haja visto que a própria administração envia para essa casa todos os anos, inclusive é um pedido do requerimento do novo vereador Juninho Leite hoje, a anistia de multa e juros do IPTU. Isso vale para todos. Vale para o pobre, vale para o rico, vale para o morador do São Francisco, do Santa Cecília, do Centro, do Sítio Barretos, do Primavera, do Nova Barretos. E ele vem alegando que isso é incentivo. Se isso é incentivo, você descontar o IPTU em 20%, por exemplo, isso é um número, pode ser mais 10, mais 30%,
Isto também é um incentivo. Então, eu acho que a mobilização está sendo feita, os requerimentos estão sendo feitos ao prefeito, ao secretário de Finanças. Estou esperando essas respostas e quero pedir o empenho aqui dos outros vereadores, porque se nada for feito, se ficar com essa historinha de que é perda de receita, eu vou entrar com um projeto de lei obrigando a fazer a revisão da planta genérica. E nós vamos colocar na lei aí que de tempos em tempos, a cada 5 anos, o prefeito tem que fazer. Ou a planta genérica, a redução. Já tenho conhecimento de outras cidades que fizeram essa redução, inclusive através da Câmara dos Vereadores, e o novo vereador, professor Reginaldo. Outras cidades fizeram essa redução pela Câmara dos Vereadores, IPTUs que eram muito altos. Então, nós temos a obrigação de fazer aqui, pela nossa cidade, porque está impagável. Está muito caro. Pagamos um aluguel para a prefeitura. E não está caro só para o pobre, não. Está caro para o rico. Porque se você pagar R$300 por mês de IPTU para a prefeitura durante 11 meses, 12 meses, não dá. Não dá. Eu penso que a gente trabalha a vida inteira, muitas vezes a gente chega na nossa aposentadoria, eu ainda falta muito tempo para aposentar, mas muitas pessoas estão aí, chega lá, tudo que conseguiu juntar, às vezes tem um imóvel maior, só que não dá conta de pagar, porque paga muito alto. Então nós precisamos pensar, estou falando, vamos tentar nessa comissão, vamos tentar todo mundo estudando, todo mundo opinando, os secretários, o prefeito, os vereadores e todo mundo, contabilistas, quem mais quiser participar, mas se não for feito nada, daqui a alguns meses, quero convocar aqueles vereadores também que estão descontentes com isso, todos os vereadores, viu, nobre vereador Capetinha, para que a gente faça um projeto de lei obrigando o prefeito a rever essa planta genérica do município. O vereador Miltinho pediu uma parte antes. Só uma parte. Quero parabenizar ao Guilherme pelo seu requerimento. Esse 374, assim, que é muito comentado assim, sobre o IPTU, que já foi falado também aqui pelo nobre vereador, o doutor Otávio, a semana passada. Eu acho que está de parabéns. E vamos tentar nos unir para ajudar que esse IPTU seja modificado e venha assim, satisfazer toda a população, porque é muito importante para nós, porque todas as pessoas que pagam IPTU pagam com aquele sacrifício, às vezes tira do pão de cada dia. Parabéns. Gostei do seu requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, eu sempre defendi o IPTU progressivo. Eu acho que eu moro no Jardim Vale do Verde e eu não posso pagar o mesmo valor do que quem mora no Santana. Eu tenho de pagar mais, tá certo? Então, isso é muito importante para poder baratear, tá certo, o IPTU das pessoas das camadas mais carentes da sociedade, tá certo? Meus parabéns. Obrigado. Vamos correr com os requerimentos, senão eu não consigo. Pode... Sobre o requerimento que eu fiz aqui sobre o PSF, se pode, ao prefeito, se é possível, a gente aumentar o piso salarial das agentes de saúde, inclusive agora que várias unidades vão passar a coordenação exclusiva do PSF a 2 salários mínimos. Algumas cidades já fizeram isso, elas trabalham 8 horas por dia, às vezes muito mais, às vezes sábados e domingos, então elas têm conhecimento, têm um mapeamento muito grande do bairro, elas têm, cada programa de saúde da família tem aí cadastradas em torno de 4.000 famílias, né? Então, nós sabemos que o trabalho delas são bem feitos, elas não brigam mesmo com o horário, não tem hora extra. Isso aí não vai acarretar um aumento mais ou menos mensal, se passar para 2 salários mínimos do que recebe hoje, em torno de R$11.000 no máximo para a prefeitura. Então, eu acho que pode sim ser concedido esse aumento e nada mais do que justo a essas agentes que trabalham tanto pela nossa cidade. Outro requerimento que eu tenho aqui é o 376, referente, estou perguntando ao prefeito sobre a linha de ônibus que vai até a Fundação Pio XII. Eu fui lá até a Fundação Pio XII e marquei a distância em quilômetros, andei, fui de carro, até a Casa Vovô Antônio. Deu 1,2 km o ponto de ônibus mais próximo até a Casa Vovô Antônio. Então, tem muitos funcionários que lá trabalham, que não têm locomoção, que dependem disso, e caminham lá de baixo, aquela subida toda, até a frente da Fundação Pio XII, e debaixo de sol, debaixo de chuva, e não tem essa locomoção. Então, eu gostaria que a prefeitura ou os departamentos competentes oficiassem a aviação SAR, que inclusive a SAR respondeu um requerimento meu, muito bem, rapidamente, na mesma semana que nós fizemos aqui,
Está de parabéns, eu quero parabenizar o Clóvis aqui pela atenção, e eu tenho certeza que ele vai se sensibilizar, porque é uma distância muito grande, é um movimento muito grande de funcionários, de pacientes, de familiares que estão lá na casa Vovô Antônio, então acho que isso faz necessário uma extrema urgência para solucionar esse problema. E o último requerimento, eu gostaria de parabenizar o árbitro Thiago Duarte Peixoto, que é um barretense, que está na Série A do Campeonato Paulista. É um rapaz de 29 anos, eu o conheço pessoalmente, dedicado, sempre foi ligado ao esporte, jogou vôlei profissional no Lupo de Araraquara, se dedicou, e a série, a graduação de árbitros vai de ouro A, ouro B, ouro C, prata A, prata B, prata C, e ele já está na categoria ouro, apitando jogos da primeira divisão, jogos aí como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e é um barretense que leva o nome da nossa cidade para lá, é um rapaz dedicado, eu acho que é uma justa homenagem, simples, mas justa, a uma pessoa que é muito dedicada e que leva o nome de Barretos por aí afora, para todo o nosso estado. Obrigado, senhor presidente, é só. Parabéns, Geraldo. Estão em discussão os requerimentos do vereador Guilherme de Ávila. Não havendo oradores, estão em votação os requerimentos 377/2009, 376, 375, 374, 368/2009. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade. Valeu, capitão. Está em discussão o requerimento 369/2009 do professor Reginaldo Silva. Com a palavra o autor, doutor Reginaldo. Eu sei que o adiantado da hora exige que a gente se apresse, mas eu não podia deixar de ocupar a tribuna para enviar ou requerer votos de congratulações ao prefeito municipal por uma notícia muito importante. Senhores, que a imprensa... é importante esse assunto também, como os demais. Tá? O vereador está na tribuna. Que a imprensa veiculou durante a semana passada. A Fundação SEAD, que é uma fundação conveniada, do Estado de São Paulo, conveniada com a Assembleia Legislativa do Estado, divulgou os índices do Índice Paulista de Responsabilidade Social. E, nesse quadro aí, dá para a gente sintetizar rapidamente o comportamento, a evolução do município de Barretos. Como a gente pode observar, o Índice Paulista de Responsabilidade Social, ele é montado com base em 3 indicadores. O primeiro, de escolaridade, o segundo, longevidade, e o terceiro, de riqueza. Esses 3 indicadores, conjuntamente, vão fornecer, então, o índice paulista de responsabilidade social alcançado pela cidade. Essas cidades, ou esses índices, são distribuídos em 5 grupos, sendo que o pior grupo, evidentemente, é o grupo 5, e o melhor grupo é o grupo 1. Vocês podem observar, os senhores podem observar, que no ano 2000, por exemplo, o município de Barretos ocupava a posição 222 dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, em termos de escolaridade. Em 2002, a posição ocupada dentre os 645 municípios passou para 401, e em 2004 para 518,
quer dizer, Barretos estava, então, entre os derradeiros municípios do Estado. E, em 2006, essa posição passou para 340, o que denota, então, uma evolução importante, um avanço importante no índice de escolaridade do nosso município, em apenas 2 anos. Quanto à longevidade, dentre os 645 municípios do Estado, em 2000, Barretos ocupava a posição de 553. Posição 553. Em 2002, passou a ocupar 481, em 2004, 417 e, em 2006, 290. Também um avanço considerável nos índices de longevidade da nossa população. Com relação à riqueza, ano de 2000, 123, a posição 123, que se repetiu em 2002, passou para 152 em 2004 e, em 2006, alcançou a posição 109, que significa que melhorou a sua posição no ranking dos municípios paulistas. Dá para observar também que Barretos, vamos dizer assim, está praticamente dentro do grupo dos 100 municípios mais ricos do Estado. Porém, os indicadores sociais ainda não estão de acordo com esse indicador de riqueza. Ou seja, nota-se que a riqueza aqui em Barretos não é bem distribuída. Então, é preciso trabalhar muito no sentido de garantir mais os direitos sociais para a nossa população. O que se observa também é que os 3, escolaridade, longevidade e riqueza, juntos, evoluíram de tal forma que levaram Barretos do grupo 5, que é o pior do Estado, dentre os municípios do Estado, para o primeiro município, o primeiro grupo 1, que agrupa os melhores municípios em termos de indicadores sociais. Então, eu tenho que requerer os votos de congratulações e aplausos ao prefeito pelos resultados alcançados nesses dois anos aí, de 2004 a 2006. O que se esperamos, é que esses índices continuem melhorando e que o indicador de 2008 também demonstre essa evolução no sentido de garantir cada vez mais os direitos sociais para a nossa população. Bem, quero também mencionar rapidamente o requerimento que eu fiz solicitando votos de congratulações à Ordem Demolei também, que é uma ordem que se ocupa de educar os jovens da nossa cidade, uma ordem bastante divulgada no Brasil e que tem como princípios fundamentais, princípios importantes de fraternidade, de igualdade e, além de tudo, tem dado um grande apoio às escolas públicas municipais de Barretos e de todo o país. Então, era isso que eu tinha. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos do vereador doutor Reginaldo. O requerimento, né? Ele entra de forma englobada. 369/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 369/2009 por unanimidade. Requerimento 385, 386, 387, indicação 75, 76, todos /2009. Do vereador Juninho Leite. Tem mais de 5 aqui? Não, então 5. Estão em discussão. Com o vereador, com a palavra, vereador. Pensei que tinha mais de 5. Já dá briga, né? Aqui hoje, vento, hoje está parecendo que é fantasma das portas. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com as vossas presenças nessa noite, nessa começo de madrugada,
Eu pedi para discutir esses requerimentos, senhor presidente, e eu gostaria de pedir a atenção de todos os vereadores, inclusive do senhor Dr. Kiko, para que nós fizéssemos um acordo aqui hoje, que possamos mandar o projeto da anistia de juros e multas do IPTU, da dívida ativa do município, e para que a gente consiga votar esse projeto na próxima segunda-feira. Então, estou pedindo um esforço de todos os vereadores que fazem parte das comissões para que possam exalar seus pareceres, porque no último ano ficou prejudicado esse artifício que se utiliza para receber o IPTU atrasado dos munícipes, devido ao ano eleitoral, só pôde ser dividido em 2 meses. E mesmo assim, no final do mês de novembro, comecinho de dezembro. Então, o que nós vislumbramos? A possibilidade, conversando com o senhor prefeito, de nós mandarmos esse projeto, o prefeito mandar esse projeto para a Câmara agora no começo do ano, em março. Nós fazemos esse esforço e votamos esse projeto na próxima segunda-feira, se for possível. E aí o munícipe vai poder dividir os seus impostos atrasados em até 9 vezes, começando a contar a partir de abril. Então, você conta da 9 meses até o final do ano. Então, se você pega uma pessoa que está, só citando um exemplo, o ano passado a pessoa que tinha uma dívida sem desconto de cerca de R$1.000, com desconto ele cairia para R$700, só um exemplo. Se dividir em 2 vezes, que era o máximo que podia dividir o ano passado, a pessoa deveria pagar R$350 por mês. E isso, o ano passado, acarretou que pouquíssimos munícipes procuraram a prefeitura para fazer esse tipo de pagamento. Se nós fizermos isso esse ano, essa pessoa que tem uma dívida de R$1.000 e cair para 700 com desconto, se dividisse em 9 vezes, dá menos de R$100 por mês. Eu acho que a adesão a esse plano vai ser bem maior, que o parcelamento vai ser maior. Em momentos de crise vai ser bom para os 2 lados, para a população que vai ter um parcelamento maior e para o prefeito, para a prefeitura que vai poder arrecadar um dinheiro que está ali parado, que vai ajudar também os cofres públicos do município. Mas o projeto já está vindo ou vai chegar só no final de semana? Nós conversamos agora à tarde com o prefeito, já tínhamos pedido, ele pediu para fazer o requerimento, e ele falou que tentando terminar o projeto até quarta-feira. Posso? Pode, todo mundo. À vontade. Juninho, isso aí, você sabe, né, que a gente já tinha conversado com o prefeito também anteriormente, né? Até seria em 10 vezes parcelamento. E até conversando com ele anterior, e que se coloca também o SAI, tá certo? Existe dívida ativa do SAI que as pessoas não conseguem parcelar. E outra coisa que as pessoas não sabem é que com juros pode parcelar em até 60 vezes. Existe um refis que está valendo ainda, existe uma lei que está valendo ainda. Não são 36 vezes. Infelizmente, as pessoas... E aí eu estou fazendo a mudança no refis, na lei do refis, eu já pedi para fazer mudança no refis, para inserir o SAI também, as dívidas com o SAI. Porque existem pessoas do prédio que devem mais de 5 mil para o SAI e não conseguem. Como é que vão pagar em 2 vezes? Em 60 vezes, paga R$100 por mês. Então, que também que colocasse também essas dívidas com o SAI. Eu agradeço ao nobre vereador, eu acho que deve realmente constar também que se inclua, vamos tentar conversar com o SAI, como não faz parte da administração direta, deverá vir um termo do SAI para nós aprovarmos, né? Vamos fazer esse adentro, encaminhando também o requerimento ao SAI, vamos tentar articular também com o SAI para ver se a gente consegue isso. O senhor nobre vereador. Vereador, obrigado pela parte. Só para esclarecer, o requerimento de Vossa Excelência é para agilizar o envio ou a possibilidade? Porque a possibilidade já existe. Não. Já vai ser encaminhado. O projeto está sendo encaminhado. Como hoje eu conversando com as comissões, com alguns membros de comissões, e eles disseram que é de interesse de todos para que a gente faça esse acordo e se vote, então nós vamos tentar agilizar o projeto para que ele venha talvez essa semana e nós já aprovamos na segunda-feira para ele já entrar em vigor em abril. Tá, então o requerimento já está, vamos dizer, o requerimento então está obsoleto, porque se há possibilidade já... Não, a gente quando a gente faz o requerimento, meu nobre vereador, ele tem a possibilidade... Já tem que aprovar o projeto, você já tem conhecimento que vai vir. Não, tem a possibilidade de ser aprovado ou não o requerimento. Não, eu entendi, eu só gostaria que o senhor esclarecesse se informações quanto à agilidade ou a possibilidade, porque a possibilidade não, de repente, já é de no texto, quando a gente pedimos o texto
o pessoal aqui da Câmara, de repente não fez o... Mas o nosso pedido é que se entre um entendimento entre os vereadores para a gente consiga votar esse projeto na próxima sessão. O requerimento provocou uma situação de articulação para o envio. É isso aí. Entendeu? O requerimento, devido ao requerimento foi feito, o projeto ia ser mandado, mas não ia ter toda essa agilidade. Mas como a gente viu a possibilidade de todos os vereadores estar se empenhando e o requerimento é um projeto que vai satisfazer a grande população barretense, então nós estamos pedindo esse apoio dos nobres vereadores para que a gente consiga votar. Em resumo, a resposta vai chegar, o projeto vai chegar primeiro que a resposta. Não, também não. Você resolveu o teu problema no Bitu primeiro, antes de começar a jogar o requerimento, o negócio está andando, rapaz, está andando. A coisa está andando. Mas esse é o principal requerimento nosso, que a gente consiga aprovar essa lei de anistia para que possa ajudar a população barretense a saldar essas dívidas que estão pendentes na Prefeitura. Estamos pedindo também só um levantamento. Naquele dia teve aquela questão aqui do IPTU, por que é tão caro, por que não é tão caro. Estamos solicitando ao senhor prefeito, a administração, que mande para nós a relação de quanto foi dado de aumento nos últimos 10 anos, só para a gente acompanhar, ver como que está chegando isso, que como vai ter também uma comissão montada para levantar o que está acontecendo com o valor do IPTU, vai servir também de informação para essa comissão, esses valores, esses aumentos que foram dados nos últimos 10 anos do IPTU. Estamos solicitando também, esse é um requerimento que eu estive no Ibitu sábado, e o pessoal nos pediu, eu já tinha feito o requerimento e reforçaram o pedido, que infelizmente não deu para a gente ir. Estamos pedindo também a construção no Cemitério da Saudade, no distrito de Ibitu, sanitários e com instalações também de lavatórios e bebedouros de água, devido à parte. Senhores vereadores, obrigado pela parte, vereador. Eu só quero aqui parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa da construção dos sanitários e o bebedouro d'água. Deixo aqui a minha sugestão para que Vossa Excelência possa aproveitar, e eu vejo que é muito válido, junto à comunidade do Bitu, que nós façamos aí a sala do velório também, né? Aproveita em uma só construção e vamos atender a necessidade da comunidade. Muito obrigado. Eu agradeço pelo atento, nobre vereador. Senhor, pois não. Uma parte. Todos. Eu parabenizá-lo pela iniciativa do bebedouro de água também no cemitério. E a possibilidade de estar colocando lá dentro aí para estender esse bebedouro de água ao cemitério local aqui em Barretos. Lá tem. Bebedouro de água? Tem. Eu acho que não, hein? Tem. Eu tive lá recentemente. Tinha até o capetinho, tem uma foto do capetinho, o cara bebendo água lá. Não era bebedouro, mas que estava bebendo água. Não, mas o pessoal lá tem pedido aí. Não, mas tem um bebedouro, sim, ali próximo da administração. Eu vou verificar e eu faço o requerimento. Isso. Pode. Eu acho que a pergunta aqui deveria ser diferente, né? Qual, em vez de ser índice inflacionário, qual foi o aumento real aplicado no IPTU, ao invés de índice inflacionário? Porque, às vezes, foi aumento real, né? Para que a gente possa informar melhor. Eu acho que mudar a pergunta seria interessante. Ao invés de índice inflacionário, qual foi o aumento real aplicado ao IPTU? Mas quando eles mandam a resposta, nobre vereador, já vem ali, já discriminado, eles mandam discriminado o índice inflacionário que teve e se teve aumento real. Porque se tiver aumento real, teve que passar pela Câmara também o aumento real. E também estamos pedindo, para estar acabando o tempo, mas estamos solicitando também um ônibus. Estamos correndo atrás da verba para comprar um ônibus dotado de computadores, com internet, para levar esse ônibus às comunidades rurais e às comunidades mais afastadas também do nosso município, da nossa cidade. Tipo, exemplo, Jardim Caiçara e Mutirão de Ibirapuera, o fundo do Barretos 2, esse ônibus dotado de computadores para levar a internet, que é uma parte. Está acabando o tempo, mas vou ter um complementozinho, senhor presidente. Eu só queria saber como é que vai funcionar a internet no ônibus se naquele lugar não tiver uma internet. Segundo me informaram, eu não sou um grande sabedor dessa parte de internet. Segundo me informaram, que hoje existem notebooks
e você compra um modem da Claro, se eu não desculpa fazer o merchan aqui, e ele pega, e lá no Ibitu o pessoal está utilizando. Vamos lá, gente. Então seria. Então, mas são esses os requerimentos. Muito obrigado. E quero agradecer, senhor presidente, a colaboração de todos os vereadores para que os projetos continuem tramitando nessa casa em normal tramitação. Muito obrigado a todos. Tem adendo aí? Tem adendo aqui? Primeiro, o adendo no requerimento 385, apresentado pelo vereador Cipriano e aceito pelo vereador Juninho Leite. Está em votação o adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Agora, o requerimento 385 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento e o adendo. Com relação a esse requerimento, vereador, justificativo de voto. Nobre vereador Juninho, está com raiva de mim? Não me deu a parte? Estou aqui balançando. Todo mundo falou, mas tudo bem, realmente 3 minutos. Eu acho importante essa iniciativa sua da anistia, vou estar assinando pela minha comissão, mas eu acho que poderia, nobre vereador, já colocar um compromisso do prefeito com a revisão da planta genérica. É igual eu fiz aqui o requerimento, sabendo qual que foi a inadimplência, quanto que estava previsto, quantos imóveis estão inscritos na dívida ativa e quantos foram executados. Porque já estão começando a falar que eu não pago, fala assim, eu não vou pagar, vou investir meu dinheiro, vou fazer outra coisa e depois eu pago com anistia. A gente tem que parar com isso daqui. Está virando uma cultura, um círculo vicioso, tá? E uma cultura do não pagamento e esperar a remissão da dívida. A gente está beneficiando o mal pagador, a gente sabe que muitos têm dificuldade, muitos não têm condições, muitos compram um remédio, compram uma comida, deixam de pagar o IPTU para comprar isso, mas muitos oportunistas estão se beneficiando disso daí. A gente poderia tentar conversar com o senhor prefeito dessa iniciativa de garantir, e o mesmo argumento utilizado para se dar essa anistia, que dá para todo mundo, que não é perda de receita, é um incentivo, pode ser dado, sim, então, para a redução de um tributo. E isso foi feito em várias cidades, em várias câmaras municipais. Vai vir o índice aqui, que foi feito desde 2000, né, que Vossa Excelência pediu. A gente vai poder comparar. Se aumentou lá atrás, se aumentou ano passado, se aumentou esse ano, independente de quando aumentou, nós estamos aqui para tentar solucionar esse problema. A população está achando ruim hoje. Não importa de onde que está vindo o problema, nós temos que solucionar. Estamos aqui para tentar solucionar. Vou assinar, com certeza, mas eu espero que assinar com evolução. E não todo ano simplesmente ficar dividindo e não resolver o problema na sua origem. Ficar só colocando paliativos para, às vezes, ajudar o fluxo de caixa da prefeitura ou alguma outra coisa. Então, vamos tentar, acho que nessa linha de raciocínio, acho que todos os vereadores poderiam comungar nessa linha, com aquela comissão e com tudo que for possível, para a gente chegar definitivamente e falar, chegamos num ponto final, temos que mudar essa história. Obrigado. Com justificativa, o vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, faço meu os argumentos do Dr. Guilherme. Aumentando o seguinte fato. O trabalhador, o pobre, ele paga direito, de uma forma geral. Quando não paga, é porque o bicho pega. Quem deixa de pagar são os empresários, tá certo? Que tem uma infinidade de casas, de aluguéis, e usam o dinheiro do aluguel para investir, tá certo? E depois fica esperando tirar tudo, juros, tirar tudo isso, aí ele usa o dinheiro aplicado para diminuir a obrigação dele. O trabalhador, as pessoas têm um imóvel só, trocando em miúdos, é tratar os diferentes de forma igual. Então, é fundamental que se resolva esse problema. Com justificativa de voto do vereador Capitão Carlos. Senhor presidente, com relação a essa questão, dias atrás eu estava conversando com o juiz de direito, e ele me disse um negócio interessante.
e disse o seguinte, que com relação ao IPTU, não paga-se, transforma-se em dívida ativa, isso vai para o fórum, como é um volume muito grande dessa dívida ativa, muitas vezes passa-se 5 anos, prescreve-se, as pessoas não são citadas e não pagam, porque simplesmente passou aquele período, prescreve e não paga. E eu fiquei surpreso com isso, que eu não sabia que era assim, porque eu não sou advogado. Mas realmente diz que não é um caso isolado, são muitos os casos. Então, acho que se realmente formar uma comissão com a propositura que está sendo feita aqui, eu acho que vai trazer um resultado melhor para os cofres do município, com certeza. Só isso. Justificativo de voto. Senhor presidente, eu quero falar sobre o 387, o requerimento do Juninho. Não, ainda não coloquei em votação. Não, eu só queria tirar uma dúvida. Que o Capeta falou assim, que se ele poderia colocar, acho que um adentro nesse... Não, eu vou colocar agora. Vai colocar? Sobre a construção do velório municipal. Tá. Então, agora, requerimento 387. Requerimento 387 está em votação. Primeiramente, o adendo apresentado pelo vereador Luiz Humberto de Campos Sardes, que é com relação ao cemitério lá do distrito do Ibitu. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o adendo do vereador Capetinha. Está em votação o requerimento 387/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento e seu adendo 387/2009. Agora, requerimento 386/2009, indicação 75, indicação 76 do vereador Juninho Leite. Estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não. Estão em discussão os requerimentos 378, 379, 380, 381, 382 do vereador Euripim. Estão em discussão, não havendo oradores, estão em votação. Obrigado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Calma, só mais um minuto aí aqui. Aprovado por unanimidade os requerimentos do vereador Euripim. Como é que é? Esse aqui? Está em votação remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Só a minha manifestação no final. Essa casa, a presidência, a mesa, nós estamos buscando todo o diálogo maior possível. Começou a mudar desde a eleição da presidência da mesa, desde a eleição das comissões permanentes. E, ao longo desse tempo, de praticamente 3 meses, nós estamos encerrando, nós estamos indo para a 4ª sessão ordinária, nós temos levado a todo momento a questão da parte democrática da Câmara Municipal. Eu espero que vocês entendam, porque o que tem que ter aqui dentro, e a gente entende, eu conheço alguns vereadores já de longa data, então, vamos fazer uma análise hoje e futuras sessões vamos estar trabalhando no sentido da harmonia dentro da Câmara. É lógico que os embates, isso tem que haver, mas o respeito também tem que ter. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, senhores.